No exercício anterior, nós calculamos os vetores A, B, C, D, E e F. Né? Foi dado os pontos, nós calculamos os vetores. Agora, é pedido que você represente no gráfico. Então, o professor poderia ter falado assim, ó, dados os pontos A, B, C e D, represente esses vetores no gráfico. Então, a gente vai ter que colocar esses camaradas no gráfico. Vamos colocar então. Ok. Então, quem é o vetor AB? É o ponto A e o ponto B. Então, tem que marcar esses dois pontos. Ponto A, menos 1 em X e 3 em Y. Então, vamos lá. Menos 1 e 3 vai dar aqui. O 3 está aqui. Vou marcar esse ponto. Esse é o meu ponto A. Ponto B é 2 e 4. 2. Vou até marcar com cores diferentes. 2 no meu eixo X, 4 no meu eixo Y. 2 no meu eixo X e 4 no meu eixo Y. 4 está aqui, 2 está aqui. Esse aqui é o meu ponto B. E o meu vetor AB, ele começa no A e termina no B. Então, ele vai ser esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui. Beleza? Estou representando ele ali. Qual é o meu vetor AC? Ele começa no A e termina no C, no ponto C. Quem que é o ponto C? 4 e menos 1. X, 4... Y menos 1. Esse é o meu ponto C. Então, o meu vetor AC começa no A e termina no C. O A está aqui, o C está aqui. Então, vai ser uma bela de uma travessia. Vou pegar uma régua aqui para eu não fazer tudo torto. Começa no A, termina no C. Pá. Esse é o meu vetor AC. Já baguncei tudo, né? Quem é o meu vetor DC? Começa no D e termina no C. O ponto D eu não tenho ainda. Vamos marcar o ponto D? O ponto D é 3 em X, 2 em Y. 3 em X, 3 está aqui, 2 em Y. Então, 3 e 2. Esse é o meu ponto D. E esse meu vetor DC, ele começa no D e termina no C. Ok. Começa no D e termina no C. É esse vetor aqui. Se fosse reto, né? É para ser reto, né? Lá. Melhorou. É isso aqui. Esse é o meu vetor DC. Começa no D e termina no C. O meu vetor D começa no D, meu vetor DA começa no D e termina no A. Começa no D, termina no A. Começa no D e termina no A. Vamos pegar uma outra cor? Vou pegar vermelho. Começa no D, termina no A. Maravilha. Então, esse foi feito, esse foi feito, esse foi feito, esse foi feito. Vetor E começa no C e termina no A. Vetor E começa no C, termina no A. Exatamente o mesmo vetor AC, porém no sentido contrário, certo? Ó, exatamente essa mesma linha verde, mas no sentido contrário. Eu não vou desenhar aqui para não ficar por cima e virar uma bagunça.
Mas entenda, tá vendo como AC é a mesma coisa que CA, porém com sentido contrário? Mesma coisa. AC é a mesma coisa que CA, porém no sentido contrário. E o meu vetor BD? BD começa em B, termina em D. Começa em B, termina em D. Vou desenhar ele lilás. Ok. Então aqui eu tenho vários vetores, né? Vários vetores. Se eu perguntar para você aqui, algum desses vetores é o vetor posição? Nenhum. Por quê? Porque nenhum parte da origem. Professor, se o meu professor pedisse o meu vetor posição, é só escrever esse cara aqui, ó. Vamos pegar um menorzinho aqui, que dê pra gente fazer com mais tranquilidade, sem bagunçar muito. Esse aqui, ó, o meu vetor, um que vai para baixo. Bom, vamos fazer esse aqui mesmo, ó. Meu vetor AB, 3i mais j. 3i, 3 unidades em x, 1 unidade em y, né? 3i mais j. Então tá aqui. É esse pontinho aqui. Você vai ver que ele é muito similar àquele outro laranja ali, ó. Vou até fazer com a mesma cor. Olha só. Ele tem a mesma inclinação, ou seja, a mesma direção que esse cara. Ele tem o mesmo comprimento. Ó, 1, 2, 3 unidades. Esse aqui começou de -1 e foi até 2, ó. 1, 2, 3 unidades em x. 1 unidade em y. 1 unidade em y. Ok? Mesma direção, mesmo comprimento, mesmo sentido. Então os dois vetores são iguais. Só que esse é o meu vetor posição, porque ele está partindo da origem. Okay? Esse camarada, quando eu faço a diferença entre os dois pontos, eu encontro o meu vetor posição. Eu encontro ele na origem, né? Eu ia marcar todos na origem aqui, ó. Esse ia vir para cá, esse ia vir para cá, tá? Esse ia vir para cá. Vamos pegar esse BD, o BD. BD quem que é? É o vetor lilás, é esse camarada aqui, ó. 1i menos 2j. 1i menos 2j. Então, ó, menos 2 em y e 1 em x. Ele é esse vetor aqui, ó. BD. É que esse aqui, ó, duas unidades em y, 2 unidades em y. É que eu não fiz milimetricamente igual, né? 2 unidades, 2 unidades. Ok? Aqui, ó. E aqui, 1 unidade, 1 unidade. Esse é o mesmo vetor BD, porém ele está partindo da origem. Ele é um vetor posição. Esse aqui é um vetor posição, porque está partindo da origem. Professor, é o mesmo vetor? É o mesmo vetor, já falei para você, o mesmo vetor. Mesma coisa, só que está partindo do zero. Se o professor falasse assim, represente o vetor I menos 2J, o vetor BD poderia representar aqui, poderia representar aqui, poderia representar aqui. Tendo a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, é o mesmo vetor. Ok? Beleza? Vamos pro próximo vídeo.